Bom dia. Romanos 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Diz assim: digo a verdade em Cristo. Não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Paulo inicia então dizendo, olha, eu tô afirmando uma verdade. Nesta carta, né, que ele enviara aos romanos, eu estava falando, olha, eu digo a verdade, eu não minto, né? Ele falou, não falo em verdades. E mais, ele está falando, afirmando o nome do Senhor Jesus. E nós conhecemos a história de Paulo, nós conhecemos a seriedade deste servo do Senhor, a dedicação, o respeito, o amor e o temor que ele tinha. Então jamais ele iria mentir e, segundo lugar, jamais ele iria usar o nome do Senhor de maneira inadequada e mentira. Ele começa dizendo, eu digo a verdade em Cristo, ele está falando a verdade. Por que ele está fazendo isso? Para que as pessoas não tenham dúvida do que ele vai falar, do assunto que ele vai tratar. Falou, olha, o que eu falo é a verdade, porque este assunto que ele vai falar, muitos não acreditam, muitos podem não aceitar. Mas então ele já começa afirmando, falou, olha, é a verdade. Eu não falo em verdade. Minha consciência eu confirmo no Espírito Santo. A minha consciência tem plena convicção do Espírito Santo do Senhor que eu estou falando a verdade. O que eu vou expor a verdade é algo sério. O que é que ele fala? Então, quando ele disse assim, que eu tenho grande tristeza, incessante dor no meu coração. Paulo está falando, olha, eu tenho grande tristeza. E constantemente, incessante dor no meu coração. Mas interessante que nós não vemos Paulo demonstrar essa tristeza. Paulo constantemente estava pregando, estava exortando, estava ensinando, estava demonstrando as pessoas a perseverar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Ele faz isso constantemente. Mas apesar disto, ele tinha dor no coração. Ele tinha tristeza, uma imensa tristeza. Às vezes nós olhamos para as pessoas estão conversando, tá tratando, tá orando, tá no púlpito pregando, mas nós não sabemos exatamente o que a pessoa está passando e o que ela sente. Mas não é o caso, nós temos que descobrir agora o porquê que Paulo tem essa tristeza. Nós temos que descobrir agora, ele vai nos falar qual é o motivo dessa tristeza, qual que é o motivo, isso que está trazendo dor no seu coração. O que lhe traz essa dor no coração? Versículo 3, ele diz assim, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. Então qual que é a incessante dor que ele tem no coração, essa grande tristeza? Ele falou que ele inclusive, ele concordaria em ser amaldiçoado. Ele gostaria até de ser separado de Cristo, ser amaldiçoado. Isto que é amor. Paulo
sinceramente, desde quando ele recebeu o chamado, né? O Senhor chamou ele para o seguir, ele abraçou o evangelho e é um dos mais fiéis seguidores de Jesus que nós tivemos. E o amor, que é o segundo mandamento que Jesus deixou, que amar o próximo como a nós mesmos, ele falou, ele gostaria de ser até, se fosse possível, ele fosse até amaldiçoado, afastado de Cristo, se os israelitas, os hebreus, os judeus pudessem ser salvos. Por quê? Porque a maioria não serão. Por que não serão? Nós vamos estar vendo aqui agora, vamos estar lendo, exatamente por não ter aceito a Cristo. Eles aceitam uma lei. Ainda vivem na lei. Os judeus ortodoxos vivem na lei. Uma lei que não existe mais. Uma lei que se cumpriu em Jesus. Ainda estão nessa lei. Então, olha a preocupação de Paulo. Falou, olha, eu não me... porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes, cara. Eu gostaria até que se eu pudesse, eu podia ser amaldiçoado, separado de Cristo, se eu soubesse que eles fossem salvos. Se eles pudessem ser salvos. O amor que Paulo demonstra pelas pessoas é o amor de Cristo mesmo, é aquilo que Jesus pregou, que ensinou como as pessoas deveriam se comportarem. É este amor. E ele continua dizendo, porque os quais que são israelitas. Dos israelitas, muito bem. De quem é a adoção? Foi dos israelitas. Primeira palavra veio para Israel. A história humana inicia-se em Israel. Abraão, israelita. O pai da fé. De quem que é a adoção? A adoção veio através de Abraão. Deus falou assim, olha, serão benditos todo o povo da terra através de você. Abraão. Então surgiu de lá. É tudo a Israel. Adoção veio para Israel. A glória. Israel. Veio de Israel, não. As alianças. A primeira, a segunda, o primeiro e o segundo é o Antigo e o Novo Testamento. Lá. A promulgação da lei. Foi lá. Moisés. Na lei, lá em Israel. Tudo Israel. O culto e as promessas. Israel. Os patriarcas, nós estamos falando de Abraão, Isaac e Jacó. E depois as 12 tribos. Israel. E a partir deles que é traçada a linhagem humana em Cristo. Que é Deus acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Tudo. A nossa linhagem, espiritualmente falando, é de Israel. Mas este povo de Israel não quer aceitar, não aceitaram Jesus. Eu tenho falado isso constante. Os hebreus, eles julgam Jesus como um profeta. Foi um profeta que existiu. Mas eles ainda estão querendo o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Não viram que foram Jesus. Os judeus, eles adoram muito mais a Davi do que Jesus. Até hoje são adoradores de Davi. Um rei, um homem carnal. Agora o verdadeiro Deus, Jesus, não. São poucos os judeus hoje cristãos. Aí, conclusão. Estes que não, judeu, por não aceitarem, não concordarem com Jesus, não terão salvação. Eles foram o povo escolhido? Foi. Mas eles rejeitaram essa escolha.
Igual a Esaú. Ele rejeitou a primogenitura, né? Ele rejeitou. Ele entregou, ele negociou com seu irmão, com Jacó. Eles fizeram isso. Foram eles que pegaram, perseguiram Jesus. Foram eles que prenderam, espancaram, humilharam e crucificaram Jesus. Foram eles, o Filho de Deus, que escarneceram, riram. Foram eles que até hoje, são eles até hoje, que não aceita, a sua maioria não aceita Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador, o nosso Libertador. São eles que até hoje estão buscando sinais, não sei aonde. Não, agora surgiu a bezerra ali, surgiu isso, o povo está voltando, porque o Messias está vindo. Não perceberam que Jesus está voltando, é a segunda vez, que já veio a primeira, eles rejeitaram. Paulo falou, olha, eu tenho uma constante dor por causa desse povo. Sinto dor no meu coração. Constante tristeza. Paulo falou, eu queria ser até amaldiçoado. Eu queria ter ser apartado, separado de Cristo, para que esse povo fosse salvo. O que ele via? Ele estava vivendo, sabia que estavam caminhando para a perdição. Aí quando vocês, por exemplo, hoje nós vemos pessoas, por exemplo, no erro, no pecado, pessoas dizem, porque eu entendo que acho que quem conhece realmente o Senhor não o abandona, mas pessoas que abandonam o Senhor, não estou falando de abandonar denominação, igreja, templo, não. Isso não é nada, eu digo abandonar o Senhor. Quando nós vemos pessoas, por exemplo, que supostamente estão na presença do Senhor, mas de repente vão para o erro. De repente vai para o pecado. De repente vai fazer o que não presta. De repente diga, não, eu vou viver a vida. Não sabem a dor, né? É a tristeza que causa. Aquele pastor, aquele pregador que era na vida dele. Quando uma ovelha, para alguém cujo eu estou como pastor na vida dela, se desviam, causa tristeza. É tristeza quando eu vejo a pessoa no erro, quando eu vejo a pessoa no pecado, eu sei que está caminhando para a morte. Eu sei que vai perder a salvação. A única coisa que me resta fazer é orar. Porque são muitos. Não, pastor, eu cansei, eu não quero isso para mim, não. Eu quero uma outra coisa. Querem o mundo. Elas não têm consciência plena de que estão caminhando para a morte, para o sofrimento eterno. Isso causa tristeza. Isso causa tristeza. Pastor, ninguém vê você triste, tá? Só que nós não temos que estar externando, mostrando para A, para B que eu estou triste, por isso e por aquilo. Nós falamos com Deus. A tristeza quando alguém rejeita a palavra de Deus. É tristeza quando você vê alguém que estava, por exemplo, caminhando bem no Senhor, de repente é enganado por falsos profetas, falsos pastores, e segue outras doutrinas, outros evangelhos que estão conduzindo à morte. Que essas pessoas vão à morte. Quando busca um evangelho que venha satisfazer a vontade carnal. E outros nem isso. Já vão direto para o mundo. Claro que causa tristeza. Porque só existe salvação em Jesus. Se nós não estivermos junto com Ele, com certeza nós iremos padecer. As pessoas não têm ainda consciência exatamente do que é a morte eterna, do que é a separação de Cristo. Mas é algo terrível. É o pior que pode acontecer a uma pessoa. É o pior. A maior dor, o maior sofrimento
maior de tudo. Não existe nada comparável. Nenhum de nós conhecemos o sofrimento comparável que pode ser na vida futura. Então, por isto, quando nós vemos que as pessoas estão se perdendo, ficamos tristes. Mas nós observamos o amor de Paulo por essas pessoas, por Israel, que falou, olha, eu queria ser amaldiçoado, queria ser maldito, eu queria ser separado, que Cristo me rejeitasse, mas esse povo fosse salvo. Porque deles, a promessa foi para eles. A herança foi para eles, Jesus foi para eles. Eles rejeitaram. Versículo 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Então o que ocorre? Então a palavra de Deus falhou então, porque a promessa era para Israel, para salvar o povo. O povo dele, como Israel, que a tradução do nome de Israel quer dizer povo de Deus. Que não são, desde o início nós vimos uma história de eles rejeitando a Deus. Então, como eles não vão ser salvos, a palavra de Deus falou, não falhou, não. Por que não falhou? Porque nem todos que estão lá, povo de Deus, Israel, povo de Deus, são realmente povo de Deus. Assim também, quando nós sabemos, nem todos que falam que são crentes, são. Nem todos que falam que conhecem o Senhor, conhecem. Nem todos que falam que são filhos de Deus, realmente são. Essa que é a realidade. Nem todos que estão dentro de templos, dentro de denominações, que carregam a Bíblia, que oram, que vão a monte, fazem qualquer coisa, realmente são cristãos. Realmente são seguidores de Jesus. Nem todos. A palavra de Deus não falhou. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão, se tornaram filhos de Abraão. Não é porque eles eram descendência. Os israelitas são descendência de Abraão. Não é por isso que eles tornaram filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac, a tua descendência será considerada. Ou seja, Abraão, a promessa veio a Abraão e falou, olha, através de ti, chegará a bênção, né? A bênção vão para todos. Mas nem todos aceitaram a bênção. A promessa antiga lá para Abraão foi o Isaac veio. E através de Isaac, a palavra de Deus, ou seja, os descendentes, foi alcançada a todos. Através de Isaac veio então Jacó, Esaú, né? E a partir de Jacó, foi as 12 tribos que foi abençoado, então aconteceu, existe todo o povo de Israel. Todos são descendentes de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Dali então, os 12 tribos. Quando fala 12 tribos, exatamente, são o número de filhos deles. Cada um foi registrado por isso. Levi, Judas e por aí afora vai. Judas não, Judá. Versículo 8. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados como descendentes de Abraão. São os filhos da promessa. Então é porque são descendentes, né? São israelitas porque são descendentes. Então a promessa dele, não. Filho de Deus são os filhos da promessa. Não é os filhos naturais, nós somos filhos da promessa. Porque a nossa descendência não é
Não, Jacó não é o filho dele, não. A nossa descendência física, carnal, não é. Mas nós somos filhos da promessa. É isso que ele está dizendo. Não são os filhos naturais, que eles são filhos de Deus. E eles mostraram que eles não são filhos de Deus. Que rejeitaram a Cristo. Então não são. E quem que é então? Filho da promessa. A promessa de Deus. Lá do início, lá Abraão, que toda a terra, todo mundo seria bendito. Nós vamos chegar lá. Versículo 9, porque são considerados como descendentes de Abraão. Versículo 9, pois assim foi que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Isso é a promessa. Quando Deus prometeu a Abraão, nós lembramos da história, quando Abraão estava lá na porta da tenda dele, de repente, viu os 3 chegando, que ali já prefigurava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, chegando, Abraão os recebe, Abraão os alimenta e os convida. Ele falou, olha, aí Deus falou, no tempo certo, Sara dará à luz um filho. Sabemos, depois Sara lá dentro ainda riu. Deus falou, essa sua mulher lá dentro riu. Ela, não no rio, mas riu sim. Muito bem. Esse não foi o único evento. Também o filho de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaac. O filho de Rebeca tiveram também o mesmo pai, né? Isaac. Isaac teve 2 filhos. Quem foram os 2 filhos? Jacó e Esaú. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permaneça inalterado não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo. Então é a promessa. A promessa de Deus falou, olha, o mais velho vai servir o mais novo. E nós vimos isso. Jacó era o mais novo. Apesar de ter sido gêmeo, Esaú nasceu primeiro. Mas a palavra de Deus se cumpre. É a promessa. O dia que nós entendermos isso, as pessoas ainda estão querendo... principalmente dos judeus estão agarrados na lei lá. Não, tem que fazer isso. Não, a lei diz, aquilo. Você fazer isso, você vai viver, senão vai morrer. Agora, com Jesus, nós vivemos pela fé. É a fé nele. Então, nós tivemos um evento aqui, quando Deus falou com Abraão, depois nós tivemos que, através de Rebeca, né, o filho, o Isaac, que era filho de Abraão, que foi pai de Jacó, né? Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem, nós lemos agora, ou realizasse qualquer obra boa ou má para que o plano de Deus, segundo a eleição, permaneça inalterado, não por causa das obras, mas sim por causa daquele que chama. Antes dele nascer, Deus já tinha escolhido, falou, olha, o mais novo vai servir o mais velho. Então não foi por obra, não. Não foi por obra, não. Não, negativo, já tinha sido, Deus já tinha determinado. Versículo 3, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Ele falou, não, amei Jacó, rejeitei Esaú. Mas foi porque foi as más obras de Esaú? Não, é porque já existia uma eleição do Senhor desde o início. A descendência, o povo vai ser de Jacó e não de Esaú. Essa que é a situação. Pastor, mas aí Deus está errado. A palavra de Deus, a promessa dele, ela se cumpre de todas maneiras. Quando ele fala, vai acontecer. Ele também disse lá para Faraó, falou, olha, ele entendeu de levantar Faraó, para quê? Para o nome dele ser glorificado através do Faraó, mostrar os vários milagres, como ele mostrou lá no Egito, mas endureceu o coração do Faraó. Mas por quê? Porque ele já conhecia a índole do Faraó.
Porquanto então são descendentes dos descendentes de Israel, são israelitas, não aqui não. Versículo 14. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? Então Deus não é justo, por isso que ele já escolheu antes? Não, de modo algum. Porquanto, versículo 15, porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Ele tem misericórdia de quem ele quiser, ele diz, é a palavra dele. Eu vou ter compaixão de quem eu quiser, é a palavra dele. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é soberano, ele decide tudo. Ele decidiu, pronto. Ah, pastor, mas não, nós não temos condição de questionar nada, nós não somos nada, ele é o Senhor. Versículo 16 fala, assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. É a misericórdia dele, é o motivo de nós estarmos vivos, agora é a misericórdia dele. O motivo de nós sermos salvos, ao alcançarmos a salvação, é a misericórdia do Senhor. A palavra dele ele veio para Israel, mas o povo não quer, ele falou, então todos serão abençoados em ti, toda a terra. Então aqueles que rejeitaram ele, foi através dessa rejeição que todos nós restantes fomos alcançados. Foi através disso, dessa rejeição. Deus sabia dessa rejeição? Sabia. Ele sabe todas as coisas. Nós vimos, por exemplo, quando ele te trouxe o povo lá do deserto, colocou em Canaã e falou. Josué falou, Moisés falou, esse povo vai chegar no tempo, vai desobedecer, eles vão adorar outros deuses, eles vão aprontar e eu vou os abandonar, eu vou os levar para o cativeiro. E isso aconteceu. Depois que o povo assumiu a terra, assumiu o lugar, eles abandonaram o Senhor. O Senhor mandou o cativeiro, muitos morreram de várias maneiras. Quando nós abrimos a boca e falar, não, a misericórdia do Senhor é o motivo de eu estar salvo, eu amo a misericórdia, nós temos que entender, compreender essa misericórdia do Senhor. Assim está claro, né, que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Versículo 17, pois diz a Escritura ao faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Eu te levantei, faraó. Eu coloquei você como posto de rei do Egito. Eu dei condições de você ser rei. Eu te levantei. Exatamente para que o meu nome fosse glorificado. Entendeu? No tempo certo, Deus agiu através dele. Moisés vinha diante dele, falava o que Deus mandava. E Deus, ao mesmo tempo, endurecia o coração dele. Nós vimos isso. Por quê? Para que Deus mostrasse, então, o seu sinal, mostrasse o seu poder, transformasse ali água em sangue, criasse enxame de piolho, uma escuridão, e no final matasse os primogênitos de Faraó. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Ele tem misericórdia do que ele quiser. Então as pessoas, eu fico olhando muitas pessoas que ficam numa preocupação muito grande com o diabo. Tem que preocupar com Deus, porque tudo é Ele. Ele que rege, Ele que determina, Ele que faz. Portanto, Ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Esse é o versículo 18. Ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Ele endurece. Aí ele conhece mais ou menos que minha índole é mais, ele endurece meu coração. Para quê? Para que eu vá cada vez me aprofundo mais no pecado, me afaste dele e eu vá para o inferno. É assim. Versículo 19. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa
Pois quem pode se opor à sua vontade? Ah, não, então por que Deus não culpa? Ninguém pode opor a vontade dele. Se ele quiser, ele me endurece aqui meu coração para me agir de outra maneira. Então como é que ele pode nos culpar? Se ele pergunta. Versículo 20. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Quem é você? Acaso aquilo que é criado pode interpelar o seu Criador dizendo, por que me fizeste assim? Como? Quando nós somos criatura. Nós não temos condição de interrogar o nosso Criador, não. Não temos. É Ele o Senhor, Ele fez, glória a Deus. Que seja feita a tua vontade. É assim que Jesus orou, e assim nós oramos, e assim nós falamos. Senhor, que seja feita a tua vontade. É o que nós temos que aprender a dizer, Senhor, eis-me aqui. Versículo 21. O oleiro não tem o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso menos honroso. Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quer dizer, a nós próprios, a quem convocou não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também a Oséias, chamarei o meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. A palavra do Senhor se cumpre. Eu glorifico o Senhor se hoje estou na presença dele, graças à sua misericórdia. Se você está na presença do Senhor hoje, glória a Deus, glorifique, é graças à misericórdia dele, mas não apronte para que Deus não endureça ainda mais o seu coração. E você então tem um destino de dor e sofrimento eterno. Eu li Romanos 9 até o versículo 25. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.